O programa Espaço Livre de hoje recebe Carlos Humberto Bueno de Albuquerque, o popular Beto Albuquerque, biólogo socioambiental da empresa DEMAI. Quais são suas outras formações, Beto? Boa tarde, aos ouvintes do programa Espaço Livre aí. Eu sou professor licenciado em Ciências Biológicas. Atuei no Estado, com ensino fundamental, ensino médio, e peguei cursinho. As cidades que eu trabalhei foi Albertina, Jacutinga, Bueno Brandão. Eu tive experiência também como coordenador do projeto de educação integral. Hoje a gente vê o Guerino Casa Santa aí, ele tem projeto, foi a única escola beneficiada esse ano com o projeto, selecionado. E eu atuei 1 ano e meio como coordenador do projeto de educação integral ali dentro. A experiência pedagógica minha, voltada para a licenciatura, também é importante. Com a minha formação de biólogo, eu tenho experiência de campo, eu fiz pesquisas tanto na diversidade de vespas sociais, marimbondo, meio estranho falar, como também serpentes, na área de herpetologia, pesquisar a diversidade de animais, mas a carreira da docência é nata, na família inteira, minhas irmãs, minha mãe é docente, era professora também, então tá no sangue isso daí. Bom, então hoje a função do nosso programa é fazer a população pensar meio ambiente, pensar em preservação, uma série de coisas que envolvem o nosso meio ambiente. Como você falou em vespas, marimbondos, qual a importância desses insetos para o meio ambiente? Vespas e marimbondos são diferentes de abelha. Então a gente tem aí as vespas sociais e as vespas solitárias. E o que a gente conhece por marimbondo, aquele enxame de marimbondo, ele preda ácaros, ele preda outros animais, pulgões na lavoura e tal. Então ele é usado ainda para controle de biodiversidade de outros animais. Hoje a gente está evitando o agrotóxico, evitando esses meios, então eles são usados com esse aspecto. E as abelhas têm a função polinizadora, são essenciais. Então as abelhas, a gente tem aí a abelha africana, que não é daqui do Brasil, mas ela tem função essencial aí para polinizar várias culturas, a cultura da laranja principalmente, Então aqui a gente tem os cafezais que são polinizados pelas abelhas, então esses animais são essenciais dentro do meio ambiente nesse sentido. As vespas predando outros animais, que elas são extremamente carnívoras, e as abelhas com a função de polinização. As vespas têm pouca função em polinização, elas são mais predadoras. Um exemplo que a gente pode usar aí, na cultura do eucalipto no interior de São Paulo, foi usada uma espécie de vespa que ela preda o ácaro que está nessa cultura do eucalipto. Então, assim, ela acaba comendo esses animais e não precisa usar agrotóxico no período inicial do eucalipto. Então, ela consegue ficar resistente só com esses animais. Então, a gente fala que é o controle sustentável, Você usando animais para controlar outros animais e não tendo o uso de agrotóxico que é prejudicial aí para o meio ambiente, para a gente. Você tocou no ponto que seria agrotóxicos. Houve um estudo pelo Repórter Brasil, pela ONG Repórter Brasil, que diz que 1 em cada 4 municípios do país tem suas águas contaminadas por pesticidas agrotóxicos. Na nossa região, como está a situação da água? Então, em nossa região a gente tem várias cidades, Então a gente fala que o agrotóxico está ligado com a característica da cultura municipal. Em Ouro Fino a gente tem a cultura do café predominante. A gente tem plantação de morango, tem plantação de batata, mas a predominância aqui é o café. E o uso de agrotóxico no café não é muito diferente de Bueno Brandão, de Munhoz, Senador Amaral. Essas regiões elas produzem muito morango e batata. E essas culturas elas têm a necessidade de se usar muito agrotóxico. Com isso, a contaminação de água local é fato. Uma vez que você joga o agrotóxico na planta, ele acaba caindo na terra e com a chuva ele vai lixiviando e vai contaminando o lençol freático. São metais pesados que ajudam a agir para matar o que você quer combater na sua lavoura. Então esse agrotóxico ele fica na água e é contaminante. Aqui em Ouro Fino a gente não tem esse risco por ter predominância da cultura do café. Beto, mas e na onde produz morango? Se passa agrotóxico, tem. Então assim, a gente tem cultura de morango em alguns sítios aqui, mas não é uma contaminação que vá ser efetiva que nem nas outras cidades que eu citei. Bueno Brandão, Senador Amaral, Bueno Brandão, eles são conhecidos até por beber a água de batata, de veneno de batata. Então, assim, lá tem muito agrotóxico. Para cultivar batata, você tem que passar muito veneno mesmo. E quais são os riscos para a população em consumir uma água com agrotóxico? É o câncer, Então, a gente tem metais, esses metais pesados são cumulativos dentro do nosso corpo. A partir do momento que a gente tem o contato, ele não sai na urina, não sai nas fezes, e com o tempo, o nosso corpo acaba desenvolvendo certos cânceres, Então, esse é o principal risco.
E por ser câncer é oculto, né? Então a gente vai ver índices no Ministério da Saúde para comparar, né, a influência de agrotóxico. Então, para ter uma base, você teria que pegar os casos de cânceres em Bueno Brandão comparados com os casos de câncer em Ouro Fino para você poder relacionar, né, a influência desse agrotóxico. Acho que hoje, na nossa região, não se tem estudos nessa potencialidade, mas o principal prejuízo é o câncer. Você está lidando com o agrotóxico ele tem metais pesados, esses metais o nosso corpo não elimina a partir do momento que você bebe a água ou come um peixe que está com metal pesado, esse metal acaba ficando no nosso corpo pro resto da vida, ele é acumulativo. Na hora você não vê impactos, mas no decorrer do tempo você tem impactos sim, que são os cânceres diversos que a gente tem aí na saúde. No caso você falou consumo, seria só o consumo ou a pessoa tomar um banho com essa água também? Seria consumo. A partir do momento que ela ingere essa água, né, o corpo absorve esse metal e esse metal o corpo nosso não consegue eliminar. Então é um metal pesado, então o nosso corpo não elimina, por isso que ele é tão prejudicial. Não são todos os pesticidas com essas bases, né? Mas assim, a maioria deles que a gente vê é nesse sentido. Hoje eles falam até de pesticidas ecológicos que não fazem tão mal e tal, mas o Brasil, as leis que regem o Brasil são diferentes de outros países. Existem agrotóxicos que são liberados no Brasil que em outros países são extremamente proibidos pelo risco que ele tem de doenças e cânceres diversos aí. O consumo da batata e do morango, ele causa risco para o ser humano, já que eles são tratados com esses pesticidas? É importante falar sobre isso, porque quando você passa o pesticida, na orientação dele tem um período de carência, que o produtor tem que respeitar antes de comercializar o produto. Se os produtores lá estiverem respeitando, não está correndo risco de contaminação. Mas se eles não respeitarem, um exemplo, o morango lá pede 90 dias, ele passa em 60 dias, ele joga o morango no mercado, provavelmente aquele morango está contaminado e está contaminando outras pessoas. Então assim, hoje, eu acho que a Anvisa, que é o padrão que eles seguem, o Ministério da Agricultura, eles têm o período de carência após a passagem, né, do pesticida, do agrotóxico que eles estão usando aí. Então eles têm que respeitar isso daí para não correr o risco de contaminação. Mas o meio ambiente ele é contaminado. A partir do momento que você está numa área, essa área não é protegida por árvores e tem um fluxo de água, tem um canal de água, uma nascente ou um córrego, essa água lixiviando, escorrendo da chuva, ela vai indo para esse córrego. Se esse córrego é usado por algumas casas mais para baixo, essa água vai estar contaminada. Então a gente tem que ter ciência disso. O risco de contaminação tem de acordo com o uso se o produtor não respeitar o prazo, né, da carência do agrotóxico. Existe algum produto alternativo que não contamine? Sim, é que nem eu falei, hoje tem os pesticidas ecológicos que eles estão usando, mas tudo isso é de lei para lei. Tem país que ainda proíbe esses pesticidas, entendeu? Hoje o combate para as pragas estão sendo feitas ecologicamente sustentável. Um exemplo, lá em Bom Repouso a gente tem culturas do morango que tem prejuízo com ácaros. Só que daí descobriram algumas espécies de ácaros que predam esses outros ácaros. Então assim, criou-se um ciclo sustentável ali. Não precisa usar mais o pesticida para matar o ácaro. Então é uma alternativa sustentável que tem. E são os fatores ecológicos aí. Com a biodiversidade que a gente tem, os estudos estão chegando a esse nível. Como eu citei o exemplo da vespa, a gente tem os ácaros no morango também, que tem essas tecnologias. São biopesticidas, são animais combatendo animais. Hoje a ciência ela já está nesse nível, inclusive vende vespas. Então assim, a gente tem vespas solitárias que a gente pode comprar para colocar em uma certa cultura para combater uma praga na cultura, porque essas vespas se alimentam dessa praga que estão lá. Beto, falando de contaminação, vamos lembrar um pouco do que aconteceu recentemente, as duas barragens de Mariana e de Brumadinho, e nós conversamos anteriormente sobre uma barragem que nós temos em nossa região que está causando riscos. Você pode falar para a gente sobre a barragem da INB na cidade de Caldas? A barragem da INB, hoje, atualmente, ela está desativada. Já fazem aí 30 anos, eu não sei a data exata que ela foi desativada, e hoje a gente não tem risco dessa barragem romper. Tem muita gente assustou com Brumadinho porque ela rompeu. Ali a gente não tem na INB o risco de rompimento dessa barragem. O problema lá são os resíduos de 30 anos atrás, quando tinha extração nuclear, que era o urânio. Para se extrair o urânio,
você usava certos produtos químicos e esses produtos químicos estão contaminados radioativamente por urânio. E eles estão lá no local. Hoje o Brasil não tem um suporte para fazer a logística desse lixo nuclear que a gente tem e eles em loco oferecem contaminação por lençol, a água da chuva vai lá, passa. E teria que ter uma característica maior de armazenamento. Mas com rompimento a gente pode ficar tranquilo. E mesmo assim a contaminação da água lá, ela pode-se chegar aqui, mas ainda não se tem um estudo que comprova que essa contaminação nuclear está aqui. Então, assim, já tem esses estudos em loco lá em Caldas, que comprovam que a água lá tem uma radioatividade nuclear, mas que é passável pelo Ministério da Saúde e tal. Para a nossa água não se tem estudos e também não se comprova que essa contaminação chegou aqui. Em tese, a gente sabe que pode acontecer, porque a gente está banhado por um mesmo lençol freático, e se esse lixo nuclear está lá, está exposto e está tendo vazamento, esse resíduo pode entrar em contato com a água, inclusive, que a gente está tomando aqui. E se aconteceu alguma coisa com essa barragem, já falou que não existe risco de rompimento, mas isso também foi falado nas outras barragens, não existe risco. Vamos supor que ocorra um rompimento. Quais são as cidades atingidas? Existem alguns vilarejos que estão no caminho de lá, e não tem uma cidade específica lá que é atingida. O problema lá vão ser o curso dessa água onde ele vai seguir, que vai pegar outros rios maiores, então pode chegar numa contaminação de um rio maior, que daí outras cidades podem estar vinculadas ao uso desse recurso. Então, na área da agricultura se usa muito o recurso. Então, todas essas áreas que descem de Caldas até Pouso Alegre vão estar contaminadas com água, com radioatividade nuclear, né, da extração de urânio da INB, que estava lá em Caldas. Existe o risco de contaminação do lençol freático? Sim, se tiver rompimento, com certeza, ainda mais ainda. Né? Por mais que seja superficial, né, com o rompimento você tem contaminação de tudo. Elas vão vir varrendo, então a água que nasce vai estar em contato, tudo isso daí vai ter contaminação. Ao seu modo de ver, qual seria a solução para essa barragem? A solução seria tirar esse resíduo nuclear que está lá, né, há mais de 30 anos e ter uma política, acho que nem nacional, mundial, para que se remaneje esse resíduo. Hoje o Brasil não dá conta de tirar esse resíduo lá e mandar, né, para algum lugar dentro do Brasil. Ele tem que ser remanejado para fora do Brasil pela contaminação. Como resolver esse problema? Seria remanejar esse lixo nuclear que está em loco. Hoje já se tem uma comissão montada, a gente tem o CBH, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas, que gere todas as bacias da nossa região, e o comitê montou uma comissão para avaliar esses impactos. O comitê ele vai ter poder de mostrar um estudo técnico sobre o que está acontecendo lá, sobre o vazamento de resíduo ou o risco de rompimento da barragem e tal, mas isso depois que o comitê agir. Por enquanto, a gente não tem ainda um laudo, a não ser o que o INB apresentou. Quando ele apresentou os dados para o comitê, ele colocou risco nenhum de rompimento e o risco de contaminação de lençol também nenhum. Só que daí outros estudos já vieram debatendo em cima disso. E como eles são industriais, eles vão defender o lado deles. Agora o comitê, como gestor de bacias hidrográficas, ele montou o próprio comitê para poder fazer um parecer e dar um laudo técnico sobre o caso. Como se diz, por que esse assunto não foi tratado antes? Esse assunto sempre foi tratado. Hoje ele está sendo visto com mais seriedade por outros meios, né? Então, assim, pela tragédia de Brumadinho, por outras tragédias que aconteceram aí, eles começaram a dar importância a essas barragens que tem aí, que a gente sabe que tem riscos eminentes, tanto para o meio ambiente quanto para as populações locais. E se tratando de lixo nuclear, é importante falar que o Brasil não tem muita característica de extração de urânio, são locais pontuais, e aqui a gente tinha essa extração e está desativado. O que sobrou lá são somente resíduos, então a gestão desses resíduos é de extrema importância, né, para que não tenha contaminação local e não corra o risco também de rompimento dessa barragem e afete esses resíduos locais lá. Com o parecer técnico do CBH, a gente vai ter uma base bem melhor para se trabalhar. Beto, você tem ideia de quantidade de resíduos que tem nessa barragem? Olha, ao todo são cerca de 12,5 mil toneladas de resíduos, que sequer passaram pelo processo de descomissionamento, né? Nem tiraram do local ainda, nem reacondicionaram esses resíduos. Então, estão lá há mais de 30 anos. A gente, dentro do comitê, em reunião, teve declarações na reunião. Se a pessoa estiver em loco, ela está assinando um atestado de morte,
porque tem barris lá que estão vazando, então essa contaminação é evidente. 12 mil toneladas também é muito lixo, né? Muito resíduo nuclear que a gente tem ali naquela região. Você tem ideia se aquela região tem gente morando perto, se tem alguém trabalhando ali, tomando conta que seja? Ela, por ser uma extração de urânio, ela já é isolada. Então ela já tem as áreas de preservação, tem os tanques, tudo isolado, ambientalmente correto. O problema é pós essas barragens. Então a gente tem vilarejos, tem casas que dependem dessa água que pode estar veiculada nesse caminho da barragem. Tem riscos sociais ali eminentes. Tanto que a preocupação do CBH é nesse sentido, em uma consequência de acidente, pós-acidente. O que pode acontecer? O que a gente tem que fazer agora para melhorar lá? Então, qual que é o plano nosso de contenção de acidente para esse local? Essa característica de trabalho do CBH. Só que também ele fica nulo, porque ele não consegue agir judicialmente. O máximo que a gente consegue é montar um laudo técnico pontuando as características lá que estão boas ou ruins, que precisam ser adequadas. Depois disso, cai para o Ministério da Justiça para poder julgar, né, o caso deles com esse lixo nuclear. Mudando de assunto, vamos falar de um assunto que você gosta muito, área de serpentes. Em Ouro Fino nós temos diversas serpentes, diversas qualidades. Você pode falar quais são as mais comuns, que se encontram muito? Sim, sim. Ouro Fino a gente tem diversos tipos de serpentes, tem desde as perigosas, peçonhentas, que a gente chama, como as não peçonhentas. O que é importante frisar? É o aparecimento delas em uma certa época, sempre no verão que elas aparecem. Geralmente aparecem as cascavéis. Então a gente separando os grupos das peçonhentas e não peçonhentas, em Ouro Fino, para as peçonhentas a gente vai ter uma diversidade da cascavel e da jararaca somente. Raro você ver uma coral verdadeira aqui em Ouro Fino. Então a gente restringe essas duas espécies. Das espécies não peçonhentas, a gente tem cobra, desde cobra que come lesma, que é o caso da dormideira, que é uma cobrinha comum e pequena, até as falsas corais, guibei. Então, assim, tem algumas falsas corais de porte grande, que as pessoas ficam impressionadas. Mas todas elas têm a função delas dentro do meio ambiente, as peçonhentas como as não peçonhentas. As não peçonhentas, por exemplo, podem estar se alimentando de filhotes de cobras peçonhentas e ajudando dentro da lavoura. Então a mussurana é um exemplo de cobra não peçonhenta que come filhote de cascavel. E o produtor, por não conhecer a espécie, vai lá e mata qualquer uma das duas e não vê a importância dela em ajudar ele. Quando a pessoa se depara com uma serpente, qual que é a atitude dela? Quando ela se depara, é bom fazer uma avaliação de alguns aspectos. Essa serpente está colocando risco social, né? Ela coloca risco para alguém, ela está dentro de uma casa, ela põe risco para a criança ou não. Ou essa serpente está dentro de uma área de mata. Essa é a primeira avaliação que eu faço. Então, se ela estiver dentro de uma área de mata, quem está no caminho dela sou eu e não ela que está no meu caminho. Agora, se eu encontro ela dentro de uma área residencial, dentro de uma casa, o primeiro critério que eu uso é as ferramentas de trabalho. Eu conheço alguém que mexe com isso, eu tenho um pote para pôr ela, eu tenho um frasco para pôr ela, eu tenho um gancho para poder pegar ela. Quem são essas pessoas que podem ajudar? No fim, a gente tem a Defesa Civil, tem a Polícia Ambiental e tem o meu contato também, o Beto, que trabalho no demais, já faz 9 anos que eu trabalho com serpentes. Em Ouro Fino, esse ano, a gente já fez mais de 25 remoções e fez mais de 20 entregas de animais lá no Butantã. Pode se contatar para poder fazer essa ajuda e fazer esse amparo para vocês aí. E lembrando que a remoção das serpentes venenosas, levando para o Butantã, é produzido soro antiofídico que vai salvar uma vida, né? Sim, a cascavel, bem lembrado. Um exemplo, a cascavel que a gente leva para lá, com o veneno dela, o animal vivo produzindo veneno, você consegue produzir o remédio, que é a partir do veneno que faz o soro antiofídico. No caso da cascavel, o anticrotálico. O animal tem que estar vivo, a gente remaneja ele para o Butantã para poder se fazer soro. O projeto ele tem como foco um dia isso retornar para Ouro Fino. Está em trabalho junto com o Otávio, que é o responsável do hospital aqui, para ver se a gente já consegue remanejar um número maior de ampolas de soro para o município. A partir do momento que a gente vai lá, deposita o animal vivo para a produção, nada mais justo que isso retornar para nós mesmos. A gente tem trabalhadores rurais em Ouro Fino que têm contato direto com esses animais. O índice de acidentes a gente tem aqui em Ouro Fino, ocorre acidentes principalmente com cascavéis, e é importante a gente ter o amparo, né, que é a ampola
que é o remédio que é dado, o soro que é dado para a pessoa que é picada por cobra, né? Vamos supor que a pessoa está lá na zona rural, no final de semana, sem condições de vir para a cidade, mas ele tem um soro antiofídico para animais, que é vendido em casas de ração. Esse soro, numa emergência, ele pode salvar um ser humano ou ele é específico para animais? É importante frisar, ele não é para ser aplicado em ser humano. Então, ele não pode ser aplicado em ser humano. Porque para animais, hoje, para uso veterinário, mesmo ele tendo em casa agropecuária, só o veterinário pode aplicar ele. Antigamente, quando o Vital Brasil inventou o soro, há 100 anos atrás, ele distribuía caixas de contenção de cobras e ganchos. Em troca das cobras, ele distribuía para os trabalhadores rurais o soro para ser aplicado em caso de picada de cobra. Isso funcionou por muitos anos, 20, 30 anos, o Brasil conseguiu respaldo com isso, e você encontrava soro até em casas agropecuárias. O problema foi a aplicação não consciente. Às vezes uma pessoa tomava uma picada de cobra que não era peçonhenta e já estava tomando soro de cobra peçonhenta. Então essa falta de discernimento fez que o Ministério da Saúde proibisse os soros em humanos. Então hoje a pessoa só toma soro por picada de animais peçonhentos em hospitais credenciados, e no caso em Ouro Fino é um hospital credenciado, e não são todos os hospitais na região. É importante salientar que Jacutinga, Borda da Mata, não é um hospital especializado para soro de animais peçonhentos. Beto, as suas considerações finais, o espaço é livre. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre meio ambiente, é um tema diferente, novo para Ouro Fino. É importante lembrar que dentro das escolas as crianças veem muito sobre meio ambiente. Hoje elas estão mais antenadas, elas têm aulas de educação ambiental, elas têm aula de atitudes sustentáveis e tal. O problema foi que os adultos atuais não tiveram essas aulas e continuam tendo atitudes erradas, tanto na conservação da fauna quanto na conservação da flora, das matas que a gente tem aí. Então eles não respeitam os animais, não respeitam as matas. O trabalho de meio ambiente ele vem nesse sentido, é uma educação ambiental local. Então eu agradeço a oportunidade de estar falando dentro do tema para essa evolução dentro de Ouro Fino. Quando eu estava estudando, a gente não tinha uma frente ambiental tão forte, né? Não havia plantios de árvore, não havia movimentações para limpeza de rio, limpeza de sujeira dentro do rio, movimentações para se cuidar do meio ambiente. Hoje a gente já tem esse espaço, e esse espaço ele vem cada vez mais aumentando, né? Inclusive dentro das reportagens, dentro da rádio, de todo o meio que a gente está em Ouro Fino. Agradeço imensamente por poder trabalhar nesse meio aí, e vocês pelo espaço cedido.